Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos ao nosso texto base, segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento. Capacita a tua igreja nessa noite, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, agora nós chegamos num ponto crucial do livro dos Reis e do livro de Crônicas. Por quê? A história novamente agora vai voltar para o reino de Israel. E daqui nós vamos até a queda de Samaria. Vão ser 3 capítulos que vão culminar na queda de Samaria. E o reino do norte vai deixar de existir. Então nós vamos estar acompanhando os últimos passos do reino do norte. Lembrando, Jeú foi o camarada responsável pela limpeza espiritual de Israel. E aí ele começa a sua dinastia. Quando ele morre, Jeoacás começa a reinar em seu lugar. E ele até vai ter um reinado relativamente longo. 17 anos é um reinado relativamente longo para a época. Porém, alguns problemas vão continuar persistindo no reino do norte, o que vai ocasionar a sua destruição. Lembrando que no reino do norte, todos os reis desagradaram a Deus. O que vai mudar é a profundidade. Alguns reis desagradaram mais, outros desagradaram menos. No reino do sul, houve uma alternância entre reis bons e reis maus. Essa desobediência dos reis, ela vai causar a destruição do reino do norte. E as 10 tribos vão, assim, tecnicamente vão desaparecer. Só vão permanecer das 10 tribos aqueles que migraram para o sul. Os demais vão ser espalhados pelo mundo e perder sua identidade. Agora, qual era esse grande desagrado que acontecia com os reis de Israel? Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e não se apartou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Até aqui. Qual que era o pecado de Jeroboão? Vou relembrar, quem foi Jeroboão primeiro? Salomão teve um filho chamado Roboão. Na época de Roboão, o reino se dividiu. O reino do norte levantou Jeroboão como rei. Qual foi a questão? Para que o povo não viesse até Jerusalém adorar, Jeroboão criou um sistema religioso e colocou 2 bezerros. Um no norte de Israel, em Dan, e outro no sul de Israel, antes da divisa com Judá, em Betel. Essa daqui é chamada tecnicamente uma idolatria política. Por quê? Porque havia 2 ideias envolvidas. Primeira ideia: arrecadar o imposto criado por Moisés. Lembra que nós falamos disso, palavra passada? Se o povo fosse a Jerusalém adorar, eles iam pagar o imposto do templo em Jerusalém. Segunda questão, a questão política. Se o povo atravessasse a fronteira e fosse adorar em Jerusalém, era perigoso o povo não voltar mais. Então essa é chamada idolatria política, e nenhum dos reis de Israel teve coragem de remover. Veja, o pai de Jeoacás, Jeú, removeu o culto a Baal. Arrancou com raiz e tudo. Acabou com tudo, mas olha que curioso, ele queria agradar a Deus, ele até
se ensoberbece, ele falou, venha ver o zelo de Jeú. E ele faz um estrago, mata até o rei de Judá. Na verdade, Jeú foi um instrumento na mão de Deus para cumprir a profecia que foi dada pelo profeta Elias, que toda a casa de Acabe seria destruída. E Jeú foi usado, mas curiosamente, ele não eliminou a idolatria política. Curiosamente, o seu filho podia chegar e falar, olha, acabou. Destruía o templo de Betel, destruía o templo de Dan, queimava os bezerros, jogava de preferência num local impuro, um local de cemitério, alguma coisa assim, e acabava com a idolatria em Israel. Mas nenhum deles teve essa coragem. E foi esse pecado que destruiu a nação de Israel, o reino do norte. Porque Deus não admite esse tipo de adoração, adoração somente em Jerusalém. E aí a narrativa vai continuar. Versículo 4. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Até aqui. Vamos começar de trás para frente. Primeira consequência da idolatria. Deus vai usar Azael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad para destruir o poder militar de Israel. Esse exército que ficou não servia para nada. 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 homens. Só para vocês terem uma ideia, o rei Jeosafá de Judá teve um exército que poderia chegar à beira de 1 milhão de homens. Qualquer exército que marchasse naquela época ia marchar entre 500.000 homens e 1 milhão de homens. 10.000 homens não era nada. Veja, quando Deus entrega alguém ao juízo, quando Deus entrega alguém ao próprio destino, ao próprio desejo, aquele sentimento de desobedecer, a gente percebe até hoje, a pessoa perde completamente a capacidade de lutar. A pessoa perde o ânimo, a pessoa perde o vigor, a pessoa perde a capacidade de reação. Hoje nós não lutamos num exército, mas nós lutamos as nossas lutas da vida. E isso aqui eu tenho visto se cumprir na vida de várias pessoas. A pessoa vive na desobediência, a pessoa vive sempre pulando fora das coisas de Deus. Gradativamente ela vai perdendo a sua capacidade de reação. Gradativamente ela vai perdendo a sua capacidade de iniciativa. Gradativamente ela vai parando de correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas coisas. E ela literalmente, ela fica encarcerada na sua desobediência, entregue a si mesma, entregue ao seu pecado. E a única maneira de sair, o próprio texto fala, é suplicando ao Senhor. Veja, o povo de Israel foi entregue na mão de Azael e na mão de Ben-Hadad. E eles não foram inimigos bonzinhos, ao contrário, o texto fala que eles oprimiram Israel. Só que aí Jeoacás faz o quê? Clama a Deus. E Deus, por causa da sua aliança com Abraão, da sua aliança com Isaac, da sua aliança com Jacó, Deus atende ao pedido do povo e tira o povo da opressão. Aí eu pergunto,
Não podia ter começado seu reino já buscando a Deus? Precisava sofrer tanto? Hoje em dia a mesma coisa, tem gente que só vem para Deus quando está arrebentado. O problema é que determinadas situações não têm conserto. Arrebenta de um jeito que não tem como consertar. Aqui fica uma dica preciosa, antes da coisa ficar feia. Quando as coisas começam a não caminhar bem, é momento de parar, é momento de orar, é momento de refletir, é momento de buscar a palavra de Deus, é momento de buscar conselho e reverter. Porque até hoje Deus age da mesma maneira, principalmente se você é filho, principalmente se você é nascido de novo. Deus, ele tem um plano, esse plano vai se cumprir. Mas você tem que lembrar o seguinte, quem vai viver a vida em Deus é você. Deus não vai viver a vida no seu lugar. Na sua soberania ele guia, na sua soberania ele controla, na sua soberania a sua vontade sempre acontece. Porém, eu tenho que entender que existe a vontade positiva de Deus, que é aquela que é inegociável. Por exemplo, a sua salvação foi inegociável, era a vontade positiva de Deus. Ele escreveu o seu nome no livro da vida, efetivamente ele veio e te salvou. Entendeu? Nós já estudamos isso. Agora, existe a vontade permissiva. Muitas vezes Deus permite você agir segundo os seus caprichos. E Ele é capaz de, dentro do sofrimento, retirar coisas boas. Tem gente que está sofrendo à toa, tem gente que está sofrendo porque Deus autorizou acontecer. Não era para ser assim. Mas a pessoa insiste, se machuca, dói, e não precisava. Deus é bom, Deus perdoa, Deus cumpre o seu propósito, sim. Mas muitas vezes na nossa vida nós fomos entregues ao nosso próprio desejo. E causou problema, a mesma coisa do povo aqui. Esse povo se entregou à idolatria, o rei se entregou à idolatria, veio Azael, veio Ben-Hadad e arrebentaram tudo. Acabaram com o exército. Aí o camarada teve a ideia de gênio, precisa ir para a igreja. Precisa ir lá dar uma rezadinha. E aí vai para a igreja, se humilha diante de Deus. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, ele vem e socorre o povo. Mas não precisava. Essa é uma verdade que salta do texto. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 8. Ora, os mais dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Veja, como é hábito no livro de crônicas e no livro dos reis, quando acaba o reinado vem a nota fúnebre. Só que é uma nota fúnebre, explicando como Jeoacás morreu. Ele morreu honrado, ele foi enterrado com seus pais, teve um enterro digno e passou o reino para o seu filho. Não teve nenhum tipo de golpe de Estado, não foi assassinado, nada disso. Provavelmente ele acabou seu reino de uma forma tranquila por causa daquela humilhação que ele fez diante de Deus. Se ele foi salvo, não sabemos. Eu espero que sim. Mais uma para passar a eternidade conosco e para contar umas histórias bacanas para a gente. Entendeu? Nós vamos contar as nossas, né? Porém, sofreu muito esse rei aqui. Passou por coisas que não precisava. E seu filho vai reinar agora. Versículo 10. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez
Israel pecar, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Primeiro, esse Jeroboão que começou a reinar é Jeroboão II, filho de Jeoás. Não confunda com Jeroboão I. Existe uma diferença aqui de aproximadamente 120 anos. Segunda coisa importante, a sequência dos textos vai falar do que Jeoás fez. Aqui é bem resumido. O que essa passagem mostra? Ele foi levantado rei, continuou com a idolatria política, ele guerreou contra o rei Amazias de Judá e foi um rei marcado por campanhas militares. Só isso aqui o texto fala. Mais à frente nós vamos ter outras informações. O que o escritor está querendo mostrar? Uma sequência da descendência de Jeú. Jeú veio seu filho Jeoacás, Jeoacás veio seu filho Jeoás, Jeoás veio seu filho Jeroboão. E os quatro se mantiveram na idolatria política. Entendeu? Os quatro desobedeceram a Deus nesse quesito. Agora, Jeoás tinha algo diferente nele também. Olha que legal a continuação do texto. Versículo 14. E Eliseu estava doente, da enfermidade que morreu. Júlio, acende a luz aqui para mim. Vou retornar. 14. E Eliseu estava doente, da enfermidade que morreu. Isso está certo. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Eliseu já está em alta idade. Eliseu já está sofrendo da enfermidade que vai o matar. Lembrando que Eliseu chegou a curar pessoas, a ressuscitar pessoas, segundo a vontade de Deus. Mas ele veio a morrer de uma enfermidade. Por que isso é importante? Porque, infelizmente, no meio evangélico brasileiro, parece que se alguém fica doente, isso quer dizer que a pessoa está em pecado. Isso quer dizer que a pessoa está com brecha. Isso quer dizer que a pessoa está com coisa errada. Eu já vi muito isso. Sendo que grandes homens de Deus ficaram doentes. Por quê? O salário do pecado é a morte. Para chegar na morte precisa ter doença. Esse nosso corpo está indo para a sepultura. Entendeu? Agora, Jeoás, veja que interessante, ele tinha acesso a Eliseu. Parece que aparentemente aquele Eliseu estava em torno de 80 anos de idade. E Eliseu recebe Jeoás. E quando Jeoás chega em Eliseu, ele chega muito triste, ele chega chorando, ele chega reconhecendo a grandeza do profeta. Essa frase que ele fala, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, ele está reconhecendo primeiro a importância de Eliseu como profeta nacional. Segundo, a importância de Eliseu como guia espiritual de Israel. Terceiro, ele sabia, em cima de todas as histórias que aconteceram com Eliseu, que todas as guerras de Israel, onde Deus guardou, Israel se livrou. Lembra que a casa de Eliseu foi cercada pelos sírios? E o moço dele falou, nossa, nós estamos perdidos. Ele orou e falou, Senhor, abre o olho dele para mostrar quantos anjos tinha em volta. Aí lembra que o exército ficou cego? E ele levou o exército para o centro de Samaria. E o rei queria matar todo mundo. Ele falou, não, você vai dar de comer para eles. Fez um banquete e mandou eles embora para a Síria de volta.
Entendeu? Era o exército desse Azael. Então a gente percebe o quê? Que mesmo que ele desobedeceu, ele teve aspectos bons. Um deles foi o reconhecimento que ele tinha sobre Eliseu. E olha que interessante. Eliseu, quando tinha que ser duro, era duro. Eliseu nem recebia. Veja, Naamã, o grande general sírio, quando foi ter com Eliseu, Eliseu nem recebeu ele. Chegou e falou, ó, fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão e fala para levar todo o dinheiro embora. E não me perturba mais. O não me perturba foi o que eu coloquei. Entendeu? Não deu nem bola. Agora que interessante, Eliseu também reconhece Jeoás como rei. E olha o que Eliseu vai fazer uma coisa que a gente chama um ato profético, bíblico. Olha o que ele vai fazer, versículo 15. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. O que Eliseu faz? Eliseu, simbolicamente, está revestindo de autoridade a Jeoás. Ele pega o arco e a flecha. Eliseu manda ele abrir a janela, sentido do oriente. E aí, na hora que ele vai disparar, Eliseu coloca as mãos sobre as mãos de Jeoás. E quando Jeoás dispara, Eliseu faz uma declaração profética, fala, olha, a flecha da vitória contra os sírios. O que Eliseu está querendo dizer? Que aquela flechada dada pelo rei era um símbolo da vitória que Israel ia ter contra os sírios. E quem era o homem escolhido para executar aquela vitória? Jeoás. Entendeu? Agora eu pergunto, quando Jeoás assumiu o poder, ele tinha 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens. Será que ele teve que trabalhar bastante para ter um exército? Será que ele teve que correr atrás? Será que ele teve que ser abençoado por Deus para entrar o recurso financeiro para montar um exército, uma máquina de guerra? Porque olha que interessante, a estratégia que Eliseu está dando é uma estratégia humana. Deus podia fazer chover fogo do céu e matava todos os sírios. A Bíblia é recheada de histórias onde Deus age sobrenaturalmente e extermina um exército inteiro. Por exemplo, o exército de Faraó afogado no Mar Vermelho. Mas o jeito natural de Deus trabalhar é usando o seu povo. A terra foi dada aos homens. Prioritariamente, Deus usa homens nas suas ações. Então ele está revestindo Jeoás de poder. Essa declaração, flecha da vitória, é o que vai selar. Só que aí acontece um pequeno problema. Olha que interessante, versículo 18. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. O que Eliseu faz? Fala, ó, toma as flechas e fere a terra. Dispara as flechas. O que isso aqui é? Uma representação da atitude do rei. E aí o rei pega 3 flechas e fere a terra. Faz 3 disparos. De maneira simbólica. Dizendo que acatou aquela palavra, que creu naquela palavra e que agiu conforme aquela palavra. Aí você vai chegar e falar, nossa pastor, que legal, tá tudo bem.
Com Deus não funciona assim. Olha o versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. O que acontece aqui? Eliseu esperava uma atitude de Jeoás. Sabe o camarada irado, o camarada indignado, o profeta acabou de chegar, a flecha da vitória. Vai lá e fere a terra. O que Eliseu esperava? Que ele fosse pegar as flechas, 5 ou 6, e 1, 2, 3, 4, a hora que metesse a mão não tem mais nenhuma. Ainda virava para o lado e falava: ó, me dá tua flecha aí que eu vou simbolicamente acabar com os sírios. Só que Jeoás, muito simplório, muito bonzinho, fere 3 vezes. Faltou gana. Faltou raça. Irmãos, entendam. Deus move sobrenaturalmente. Mas Deus espera de você uma atitude. Pegar para valer, ir para cima. Camarada tá sem dinheiro, chegou no Brasil, acabou de chegar na Venezuela, não tem um dinheiro no bolso. Deus me pôs aqui, Deus vai me abençoar, eu vou correr atrás e Deus vai me prosperar. Em nome de Jesus. Ah, eu quero ter uma carreira, fazer faculdade. Eu vou arregaçar a manga, eu vou estudar, eu vou lutar, eu vou me dedicar e vou confiar que Deus vai me capacitar e vai abrir as portas. Gana. Hoje em dia a geração é frouxa. Coloca uma coisa na sua cabeça: Deus não tem parte com frouxo. Deus não se agrada com frouxo. Sabe o que é frouxo? Entendeu? Deus gosta de gente com atitude, que nem Davi. Olha, Deus me entregou o leão e o urso, aquele gigante vai cair. Deus gosta de atitude, que nem Saul, que não tinha nem exército, não tinha nem arma, e falou: vamos juntar tudo Israel e vamos guerrear contra eles. Ah, pastor, Saul morreu na idolatria. Mas quando ele governou, ele teve garra. Na perseguição a Davi, até demais. De maneira errada. Mas quando você olha na história bíblica, Josué, Caleb, a turma voltou dos espias da Terra Prometida, voltou que nem uns frangos. Sabe galinha no bip, 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 bip. Josué e Caleb falou: Deus vai entregar, a terra é boa. Como eu costumo dizer, nós vamos jantar eles no almoço. Ó, tá no papo. Gente, tem que ir para cima. Não é confortável nós falarmos de nós mesmos, mas várias vezes eu me vi em situações que ou eu me mexia, ou estava perdido. Cheguei a lembrar de Moisés. Moisés foi clamar a Deus: Deus, o exército egípcio. O que Deus responde? Anda, Moisés. Sai da minha frente, anda. E aí que o Mar Vermelho abriu. Entendeu? Você não pode se curvar aos modismos do mundo, principalmente em relação aos homens. Existe um movimento mundial para que os homens virem frango. E é com você, homem, para que você seja um frouxo, manipulado. Porque uma sociedade onde os homens são frouxos, essa sociedade não tem capacidade de reação nenhuma. E a coisa é tão feia que as mulheres ficam desesperadas diante de tanta frouxidão. O cara não se mexe, o cara não se movimenta. Quando acontece uma crise, ele olha perdido para a cara da esposa. Com aquela cara: o que nós vamos fazer? A esposa está esperando uma atitude dele. Eu não sei de que jeito você vai fazer, se você vai arrebentar o dedão do pé, arrancar a unha, se você vai quebrar dedo, se você vai bater a cabeça, mas, irmão, tem alguma atitude. E vocês que são mais novos, não se conformem com isso, porque hoje em dia a pessoa ser macho não é bater em mulher, ser macho não é agredir os outros, ser macho é ser um homem completo, um homem de Deus, que vai para cima, que corre atrás, que luta com as suas dificuldades.
Se na época desse cara aqui ele tivesse tido uma atitude de macho, ele tinha exterminado com os sírios. Porque ele tinha agido em cima da palavra de Deus. Se você hoje agir em cima da palavra de Deus, quantas você precisa? Deus fala, eu sou contigo. Deus fala, eu vou acabar a boa obra. Deus fala, tudo posso naquele que me fortalece. Deus fala tudo, tem um monte de palavra. As portas do inferno não prevalecerão. Você está esperando o quê para se mexer? Agora, é muito fácil, com todo respeito, virar uma galinha e ficar bibi, 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 bibi. Sabe? Arregaçar a manga e ir para cima. É isso que você tem que fazer. E isso cabe também a nós, mais velhos, porque nós precisamos dar um exemplo. Se o filho mais novo não vê um pai que tem uma atitude, o cara fala, meu Deus, meu pai é uma galinha. Ele não vai falar isso porque respeita o pai, mas vai pensar. Meu pai não tem reação. Porque nós não podemos esquecer que quem está criando homens fracos são as mulheres que normalmente educam os homens e os pais que dão exemplo. Então a culpa é do casal. Se seu filho é fraco, bem-vindo, você criou um monstrinho. Ele está agindo conforme aquilo que ele aprendeu em casa. Mas pastor, eu não ensinei. Não ensinou, mas não vigiou, porque o mundo está ensinando ele a ser um frango. E Deus não tem parte com o frango. Deus tem parte com homens que acreditam nele e acreditam em si mesmo e vão para cima. Eu não sei que dificuldade vai ter, não sei se o peixe vai me engolir ou se eu vou engolir o peixe, não sei, mas alguma coisa vai acontecer. E é essa atitude que nós temos que ter. E como igreja, nós não podemos ceder a essa mentira satânica que quer destruir os homens. Entendeu? O homem de Deus está pronto a morrer pela família. O homem de Deus está pronto a encarar desafios. Hoje estão vendendo para você a ideia para você não casar e não ter filho, porque ter filho é muito difícil. Isso vai contrariamente ao contrário da Bíblia. A Bíblia fala, sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Estão vendendo outra ideia para você. Quer dizer que o Deus que sustentou mais de 3 milhões no deserto não pode sustentar 2, 3 filhos seus. Lógico que pode. As histórias aqui na igreja, as histórias de outras igrejas são repetitivas. É a mesma atitude que esse rei devia ter. Hoje em dia a gente é muito parcial. Sabe? Deixa muito para os outros. Tem coisa que é para você. Você tem que correr atrás. Vocês, mães, percebam o comportamento dos vossos filhos. As mulheres reclamam dos homens, mas normalmente é a mãe que educou. Você criou um monstrinho. O pai reclama dos filhos. Meu filho não tem iniciativa também. Você cerca ele igual a criança. Não sabe lavar um prato. Se for lavar um copo, ele quebra. Você criou. Percebe do que eu estou falando? Deus só tem parte com gente intenso, gente que confia nele. Uma fé prática, uma fé ativa, que age em cima da palavra de Deus. Vou garantir uma coisa para você, você vai quebrar muito a cara. Mas ao quebrar muita cara, você vai ter muita vitória. Quem aqui nunca quebrou a cara? Jomar, Júlio. Todos nós quebramos a cara, Vicente. Só que após cada quebrada de cara, sempre teve uma vitória. Porque quando você quebra a cara, você ganha experiência, você se torna mais forte, mais preparado. Quantas derrotas Davi sofreu? Até ser o grande rei de Israel. Quantas derrotas Moisés sofreu? Até se tornar o grande libertador. Percebe do que eu estou falando? Não duvide do que Deus pode fazer através de uma atitude de acomodação. Isso ofende a Deus. Você tem saúde, você tem tudo, é só correr atrás. Amém? Versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que,
enterrando eles um homem. Eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os pés. O que acontece aqui? Eliseu morre. Olha que interessante. Jogaram um morto no túmulo dele. Assim que o morto tocou, o cara reviveu. O que Deus está nos mostrando? Que Deus está usando Eliseu para fazer milagre até depois de morto. Quando Eliseu nem estava mais lá, só os ossos. É uma coisa inusitada. Deus tem um senso de humor. Depois nós vamos falar sobre essa questão dos ossos. Tem uma aplicação importante aí. Só que o texto continua no 22. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou-se para eles, por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. 25. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Até aqui. Veja, final do reinado de Jeoás. A palavra profética do profeta se cumpriu. 3 vezes feriu Israel, recuperou as cidades. Só que aqui fica uma pergunta no ar. Cri, 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 cri. E se ele tivesse disparado 6 flechas? Será que ele chegaria até Damasco? Tem um fato interessante. Eu estava vendo alguns comentaristas. Muitos comentaristas bíblicos, eles comparam esse jovem rei Jeoás a Salomão. Quando a gente olha no mapa, a expansão militar que esse jovem rei fez foi o auge antes da queda de Samaria. Esse rapaz, mesmo com o erro da idolatria, ele reconhecia Eliseu como profeta, ele também reconhecia o Deus de Eliseu. Com certeza ele teve algum grau de obediência. Com certeza ele teve muita coisa certa no seu reinado, porque veja, ele pegou um exército com 10 mil homens e 50 cavaleiros. E ele refez todo o exército a ponto de derrotar os sírios. E ele só não foi mais longe porque faltou uma atitude mais potente na época da profecia de Eliseu. Alguns até acham que quando veio a profecia de Eliseu, isso é uma suposição, não está na Bíblia. Mas alguns intérpretes acham que quando veio a profecia de Eliseu, ele olhou para o seu pequeno exército. Mas quando que ele deveria olhar para a grandeza de Deus? É uma tendência nossa a olhar para o natural. É uma tendência nossa olhar para o problema. É uma tendência nossa olhar para a doença. É uma tendência nossa olhar para a dificuldade. E nós dessa maneira, de uma maneira muda, nós diminuímos o poder de Deus. Nós não vamos atrás. A nossa fé, ela oscila. A fé oscilar é normal. O problema é que tem gente com a fé em baixa há anos e não se movimenta. Já ouviu aquele salmo que fala, por que prosperam os ímpios? Eu tenho uma resposta, porque muito ímpio corre atrás de uma maneira que um crente não corre. E como Deus criou o universo em cima de princípios universais, mesmo quando alguém, sem saber, cumpre um princípio, ele é abençoado, de uma maneira ou de outra. Se um ateu cuidar bem da sua saúde,
ele vai ter o quê? Boa saúde. Se um ateu estudar, se dedicar a uma carreira, trabalhar com afinco, saber que as coisas podem acontecer, o que ele vai acontecer? Alguma coisa ele vai colher. Vai morrer e vai para o inferno. Mas enquanto ele viver aqui, ele vai viver da fé dele nas coisas certas. Algum tipo de fé a pessoa tem. Ela pode não ter a fé no Deus de Israel. Hoje em dia, o pessoal fala que tem muito ateu. Não, hoje em dia todo mundo crê em algum Deus. Só que um desses deuses é o ateísmo, outro desses deuses é o eu, outro desses deuses é o conforto, outro desses deuses é o dinheiro. Cada um crê em alguma coisa. Nós cristãos cremos no Todo-Poderoso. Você vê esse rapaz, pegou o exército em frangalhos. Imagina se ele tivesse eliminado os pecados de Jeroboão. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ver no próximo capítulo. O rei de Judá vai desafiar esse rapaz para uma guerra. E ele vai virar para o rei de Judá e falar, olha, não vamos entrar em guerra. E o rei de Judá não vai acatar, vai entrar em guerra com ele. Ele vai vir até Jerusalém, abrir uma brecha de 180 metros no muro, levar todos os tesouros de Jerusalém, mesmo sem querer guerrear. Será que ele teve alguma qualidade? Será que ele era alguém que acreditava em potenciais, que acreditava que coisas poderiam ser feitas, que acreditava que coisas poderiam ser realizadas? Ou ele era aquela pessoa que só fica vendo problema? Tudo é problema. Gente, horrível, pessoas que só vê problema. Tudo é difícil, tudo não posso, tudo não dá, tudo não tem jeito. Ô frouxidão! Pede perdão a Deus, isso é medo, isso é covardia. Você está com medo de errar, e ao errar está com medo de se sentir humilhado. Gente, derrota faz parte, erro faz parte. Só que venderam uma ideia errada para você. Eu, quando fechava a palavra de eu pensei muito nesse jovem aqui. Tomara que ele tenha sido salvo, que se ele for, vocês vão ver eu sentado com ele lá perguntando, e aí, conta para nós, como é que foi? A roda das carruagens estava tudo quadrada. Entendeu? Porque são histórias que nos inspiram. Imagina um camarada desse que não obedeceu totalmente a Deus, fez um estrago. Teve uma morte honrada, foi enterrado no túmulo dos seus pais. Entendeu? Imagina uma pessoa que obedece a Deus e se apega com Ele. O que você pode fazer capacitado pelo poder de Deus? Ouse crer. O erro faz parte, a derrota faz parte, mas a vitória no final chega. Amém? Amém. Que outra coisa que é importante a gente falar? A questão dos ossos de Eliseu. Isso é exceção na Bíblia. É um caso apenas. A gente sabe que nem estava lá mais Eliseu. O que Deus está querendo nos mostrar é que o poder de milagres vem de Deus. Eu pergunto, osso tem poder? Senão cada vez que você comia costela, ficava com mais saúde. Osso não tem poder. O que Deus está querendo mostrar? O poder é dele. Quem quis ressuscitar aquele moabita foi Deus. Porque Deus está querendo nos ensinar que mesmo após a morte de Eliseu, Deus pode usar qualquer coisa para fazer um milagre. Qual é o cuidado que eu preciso ter? Na história humana, na Idade Média, foi criada na Igreja Católica as relíquias. Aí era túmulo de São Tiago, túmulo de João Batista, túmulo de não sei o quê, túmulo de não sei o que lá. E as pessoas acreditavam que aquilo ali tinha poder. Aí foi criado o chamado Lacrima Crucis, que era pedaço da cruz de Cristo. Olha, tem tanto Lacrima Crucis aí distribuído pelo mundo que a cruz de Cristo devia ter uns 500 quilômetros.
que eu aprendo que eu preciso tomar cuidado com essas questões dos ossos de Eliseu? Cuidado com esse ensino demoníaco. Olha bem a frase, demoníaco. É isso mesmo que eu estou querendo dizer. De que você precisa levar objetos consagrados, de que você precisa consagrar coisas, de que você precisa ungir coisas, e que esses objetos vão te trazer alguma coisa. Qual é o problema disso? Deus mora em você. Se você acredita que Deus mora em você, eu acredito nisso, você está me dizendo com a sua boca o seguinte: o Criador do universo é um só com o meu espírito e me capacita para toda boa obra. Será que você precisa de arroz ungido, sal ungido, óleo ungido, rosa ungida, travesseiro ungido, sapato ungido, ungido do ungido? Quem precisa de ponto de ligação, quem precisa de objetos é a feitiçaria. Isso não é cristianismo. Aquele evento de Paulo com o lenço é um só também, é exceção. Aquilo está na Bíblia para mostrar que naquela época a unção de Deus estava se manifestando de uma forma que até aquilo foi possível. Deus um dia pode voltar a usar? Olha, até pode, mas pelo que eu conheço de Deus, o cânon já está fechado. Quando Paulo usava os lenços, nem Novo Testamento tinha. Hoje você tem Novo Testamento completo. Então assim, cuidado com a feitiçaria gospel. Cuidado com o sincretismo religioso. O que é sincretismo? É mistura. Israel cria em Deus, mas sempre o culto foi misturado, sempre o culto teve elemento de contaminação. Por isso que eles foram arrancados da terra. Nossa fé tem que ser bíblica. Nossa fé tem que ser simples. Se Deus fala, eu creio. A nossa fé tem que ser baseada no quê? Ou nas promessas que Deus faz na Bíblia, ou no poder que o Deus da Bíblia tem. Quando eu oro pela doença de alguém, eu oro crendo que Deus tem poder para curar. Quando eu oro pedindo um emprego, eu oro crendo que o Todo-Poderoso pode abrir a porta do emprego. Só que eu saio atrás do emprego, o emprego não vai vir bater na minha porta. Se eu estou doente, eu vou atrás do médico, eu tomo remédio, eu faço tratamento, eu faço a minha parte. É uma fé ativa, é uma fé inteligente, que confia no poder de Deus, mas não fica parado esperando acontecer. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha nos dando discernimento, nos mostrando aquilo que temos errado e que nós possamos a cada dia confiarmos no teu poder, confiarmos nos teus projetos e em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Capacita a tua igreja, nos dá um coração novo, nos dá uma vontade que seja inabalável, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.